Olá, estamos de volta com mais um podcast Sabor e Saúde. Que bom que você está aqui com a gente. Vou te falar, você vai passar esse podcast para muita gente hoje, viu? Porque esse tema é importantíssimo. Algumas vezes ele é falado, outras vezes ele é velado, mas a gente está aqui para tirar todas as tarjas pretas do assunto, porque ele é necessário. A gente vai falar sobre cuidar da saúde íntima, que é também um direito da mulher, tem a ver com autoestima, tem a ver com acolhimento, e também tem a ver com mulheres em situação de vulnerabilidade, e nem sempre essas mulheres em situação de vulnerabilidade estão nas ruas, não. Às vezes elas estão na alta sociedade, sofrendo caladas. O meu entrevistado hoje, vou te falar, olha só que coisa incrível, Dr. Paulo Guimarães. Ele é ginecologista com mais de 45 anos de experiência, é fundador do Instituto Paulo Guimarães, ele é referência em cirurgias íntimas femininas, também divide o trabalho e o atendimento gratuito com mulheres em situação de vulnerabilidade, faz muito parte do consultório deles público, trazendo todas o seu emocional, vítimas de violência, mulheres em situação de rua que perderam a autoestima por falta de acesso à saúde. Ele tem um projeto lindo que une cuidado, capacitação médica e transformação social, porque ele prepara outros profissionais para abordarem esse tema. Doutor Paulo, muito obrigado por você ter vindo. Primeiro, bom dia a você, bom dia a todas essas mulheres que estão agora assistindo você. O assunto é diretamente para vocês. Liguem-se, corpo, alma e espírito, por aquilo que nós vamos falar hoje. Quero saber o seguinte, por que esse universo tão importante, tão complexo, tão cheio de camadas, virou a sua vida, a sua pesquisa, a sua dedicação? Como é que você chegou nesse tema? Olha só, eu sou formado como ginecologista há 45 anos. E a maneira como eu fui adestrado, eu gosto do termo adestrado, né? Porque eu tive pessoas que praticamente foram meus mentores. Nós passamos a olhar a mulher corpo, alma e espírito, ou seja, nós não estávamos cuidando apenas de doenças do corpo. Quando a gente começou a perceber nele aqui no consultório de ginecologia, é um muro de lamentações. E nós começamos a perceber que boa parte das feridas, das doenças que o corpo às vezes apresentava, tinha repercussões de feridas da alma. Então nós passamos a cuidar dessa mulher, não olhando a mulher corpo, mas olhando a mulher emoção, olhando a mulher sentimento, olhando a mulher psicologicamente. E aí nós vimos a grande lacuna que tinha para cuidar da sua mulher nesse sentido tridimensional, no sentido de sua plenitude. E aí nós esbarramos nas dores, as dores que causam a maior parte das doenças da mulher. E aí nós começamos a entender de onde vêm essas dores, vem da ancestralidade, vem da cultura, vem da educação. E muitas mulheres parecem que acolhem a dor, e às vezes até o sofrimento, como parte da feminilidade. Porque também foram adestradas assim. Enquanto o homem não chora, a mulher pode chorar. Enquanto o homem não pode sentir dor, a mulher passa a ser a pessoa que pode acolher a dor. Então, assim, esses dois princípios mudaram muito os relacionamentos entre homem e mulher, não só nos relacionamentos, mas frente à vida como um todo, né? É porque a gente, quando entende hoje, a medicina está muito mais aberta para isso, de que o ser humano é um ser integral, que tudo está ligado, que as emoções interferem diretamente nas respostas do corpo, o senhor está certíssimo nessa averiguação. Eu, como mulher, posso dizer que sim, apesar de o senhor ter uma vasta experiência de consultório. O ginecologista, eu acredito que é uma especialização que trabalha muito mais a intimidade da mulher, porque quando ela chega lá, ela vai falar de como ela ama, de como ela é amada, de como ela sente a autoestima e como ela sente o coração. E isso está envolto em muitos tabus também, muitas marcas que são deixadas. A mulher ama com o emocional, com a mente, com a cabeça, né? O homem, ele tem tendência a viver o físico, a mulher também, claro, porque ela sente prazer, ela sente dores, mas quando ela vai para aquele momento íntimo, ela está levando uma carga ali que às vezes está muito cheia de traumas e de tabus, não é? A maior parte do cenário que faz com que as mulheres carreguem essas máculas, essas marcas, costuma acontecer, às vezes, na intimidade da casa, na intimidade do lar. Começa pelos abusos sexuais, de uma maneira geral, seja praticado por participantes, mais de 70% desses abusos são de pessoas da família, então daí uma boa parte desse sofrimento. A outra é a maneira como você, mulher, educa a sua filha. Por exemplo, quando a gente conversava aqui agora há pouco, quando a sua filha menstrua e você tem dores, automaticamente vocês projetam nas dores das filhas as dores que vocês tiveram no passado. E como que vocês trataram essa dor?
como se fosse coisa normal. Ter cólica é coisa normal. Então, essas situações tornam a mulher muito aberta a receber qualquer sofrimento. Porque quando você fala, por exemplo, no consultório, que a gente vê como a mulher se sente, como ela é desejada, mas a maior parte das mulheres manifestam como elas são rejeitadas, Sim. como elas são abusadas, como elas são, muitas vezes, desvalorizadas e desvalidas, que eu considero hoje as maiores agressões contra a mulher, mais do que um soco, um tapa, essa desvalidação, essa desvalorização, essa humilhação que as mulheres passam dentro de casa, pelos pais, pelos maridos, principalmente, pelos namorados, enfim, essa situação cria esses momentos. E como você tem um leque enorme de classes sociais que o senhor atende, porque o senhor faz um trabalho com mulheres em situação de vulnerabilidade, também com mulheres da sociedade, da alta sociedade. É diferente para as mulheres ou todas elas carregam isso em comum? Olha só, primeiramente eu me sinto um Robin Hood, né? Ou seja, a gente atende as mulheres de melhor poder aquisitivo para cuidar daquelas mulheres que não têm o mesmo privilégio de acesso. O atendimento nosso não modifica e as queixas também não modificam. É interessante que a gente percebe que a maneira como elas se manifestam é idêntica. Tanto a nossa mulher menos privilegiada da periferia, quanto a nossa mulher aculturada, uma juíza, uma advogada, uma empresária. Porque antes dela ser empresária, antes dela ser uma cidadã em condições, muitas vezes, de vulnerabilidade, ela é mulher. Então, dentro desse cenário, as doenças se manifestam propriamente dessa forma. Ou seja, a manifestação que acontece no corpo, ela é o espelho do que está acontecendo na alma dessa mulher. Por isso que eu falo, cuidar de uma mulher hoje não precisa de uma ressonância magnética, não precisa de um ultrassom. Lógico, isso é importante. Mas o principal instrumento hoje para cuidar da mulher é o ouvir e o sentir. Esses são instrumentos que não vêm no mundo, vêm dentro de cada um com a sua capacidade de sensibilizar, de perceber, de ouvir essa mulher de fato. É a escuta, né? As mulheres que chegam ao seu consultório vão lá, marcam a consulta. As que chegam ao instituto são encaminhadas de alguma forma? Como é que elas entendem que podem passar pelas mãos de um médico com tanta experiência? Olha só, o grande foco nosso hoje está ligado à estética íntima, né? E uma das perguntas que eu faço muito para nossas pacientes é: você veio buscar essa cirurgia de estética íntima para quê? Aí eu brinco: estética íntima não salva casamento, não segura marido e não dá orgasmo. Então, qual é o objetivo pelo qual você veio? Na grande maioria das vezes, resgate de autoestima. Tá? Então, esse é um ponto importante. As pacientes que são encaminhadas para nós, para os nossos atendimentos, que são considerados gratuitos, hoje nós assistimos a 8 ONGs destinadas a cuidado de mulheres vítimas de violência. Essas ONGs já estão aqui conosco em Brasília já há 14, 15 anos. As captadoras que estão dentro dessas ONGs, onde elas têm vários tipos de atendimento, quer dizer, tem atendimento social, tem atendimento jurídico, tem atendimento econômico para muitas delas. E eu presto um tipo de atendimento no intuito de auxiliar o resgate da autoestima. Tá. Então, essas captadoras selecionam essas mulheres, triam essas mulheres, e como nós temos cursos para médicos, que eu já ministro há 35 anos, essas mulheres praticamente são as nossas candidatas para os procedimentos íntimos que são realizados durante o curso. Então, com isso, nós atendemos as duas grandes necessidades. Uma demanda de cirurgia íntima, quando eu falo cirurgia íntima, não é só cirurgia de pequenos, de grandes lábios, mas aplicação de laser, orientação de reposição hormonal, que elas não têm na rede pública. E a gente vai detalhar cada uma dessas, porque tem gente que não faz nem ideia de que existe essa gama de tratamentos. E, por outro lado, nós atendemos esse grupo de médicos que vem praticamente ser treinado por mim. Nós já treinamos médicos há 35 anos, 14 mil médicos já foram treinados para mim no Brasil, mais de 1.500 médicos no exterior foram treinados para essas novas técnicas. Com isso, nós somamos os 2 pontos. O atendimento desses médicos, de levarem isso para os seus locais de atendimento. Então, assim, eu vou junto com eles, né? Você é um multiplicador de conhecimento. Um pouco de mim segue com eles, naturalmente. E a outra, atendimento dessas mulheres que são triadas pelas ONGs. Então, ela sabe quais são os procedimentos que vão ser realizados, sabe quais são os critérios, ou seja, os exames pré-operatórios, ou seja, nele, nenhum atendimento nosso que é feito de forma gratuita é diferente daquilo que nós fazemos com a nossa paciente, seja de convênio ou particular, ou seja, só existe uma medicina, né, de qualidade. Então, dessa maneira, a gente consegue praticamente atender mais de 2.500 mulheres nesse sentido, né, de resgatar a autoestima. Quer ver uma coisa interessante? Diga. Tem uma sexóloga em São Paulo, da USP, a doutora Elza Gaino. Ela fez um trabalho que uma simples mudança de penteado, uma simples chapinha no cabelo, mudava a resposta sexual de forma positiva nessas mulheres. Imagine,
um penteado, uma chapinha de cabelo. Imagina quando você resgata a autoestima, exatamente na área da intimidade da mulher. Pois é, isso tem um poder muito grande, né? E autoestima é tudo, gente. A autoestima é quem leva você adiante ou quem trava você de dar o próximo passo. Então, quando esse trabalho é acessível a mulheres que não têm condição nem de acessar um médico para cuidar da saúde, imagina da estética. Ela vai achar que isso é uma coisa supérflua que ela jamais vai alcançar. Como esse trabalho é importante. Você quer ver uma coisa? Você estava falando sobre procedimento. São pequenos procedimentos que são feitos no corpo, mas que mudam tremendamente a alma da mulher. Vamos falar sobre esses procedimentos de cirurgias íntimas. O que é feito hoje? Para que serve cada um desses procedimentos? Qual é o procedimento mais procurado? Vamos mudar um pouquinho a sua pergunta. Tá. Como é que uma mulher pode reconhecer a sua necessidade, tá? Ótimo. De mudança? Primeiramente, eu peço para as nossas pacientes avaliar a sua genitália por 5 elementos. Cor, se ela é mais escura, mais clara. Anotando aqui, pode doutor. anotar. Cor. Esse é o primeiro pilar. Depois nós temos textura, ou seja, a qualidade dessa pele. Se essa pele está mais elástica, se essa pele está mais jovem, se é uma pele da menopausa, se é uma pele de uma pessoa que usa determinados hormônios. Depois, forma, então aí vem tamanho de pequenos lábios, tamanho de clítoris, tamanho de capuz, ou seja, toda a parte anatômica. Depois nós temos volume. Então, do mesmo jeito que as mulheres hoje querem tirar volumes, elas também querem colocar volumes em outras áreas. Você vê, hoje mulheres querem tirar volume da barriga, mas querem aumentar de glúteo. Tá. Querem tirar de alguma área de culote, mas querem colocar no rosto. Assim também os volumes são colocados na região genital. Por exemplo, pessoas que têm um monte púbico, o pessoal chama de capuz de fusca, quer tirar aquela gordura, se tira essa gordura. Da mesma maneira, os grandes lábios que vão ficando murchos com a idade, a gente coloca gordura nele, então seria o volume. E o quinto e último elemento é exatamente a função. Tem incontinência urinária? Tem ressecamento vaginal? Tem dor durante a relação sexual? Tem estreitamento ou alargamento do canal vaginal? Sai ar durante as relações sexuais, que é uma coisa que as mulheres morrem de vergonha, tem e não falam. Então, através desses 5 elementos, a gente costuma dizer assim, qual desses 5 elementos te incomoda? Entendi. Porque é uma cirurgia, Neila, que não somos nós que indicamos. É a paciente que traz para nós a sua necessidade. Você quer ver um tipo de mulher que tem escurecimento muito grande na área genital, e isso hoje é atual? Mulheres que andam de bicicleta, mulheres que fazem equitação, as nossas motoristas de aplicativos, porque ficam muito tempo sentadas, isso vai levar a escurecimento e, ao mesmo tempo, fragilidade da pele da região genital da mulher. Lembre, a pele da região genital é igual a pele do rosto, ela envelhece, ela sofre influências totalmente nisso. Isso fortalece a autoestima? Com certeza. Tudo a isso. mesma queixa das mulheres em vulnerabilidade são as mesmas? Ou você consegue ver diferença? Muda talvez o linguajar, mas a raiz do problema, principalmente, é sempre o mesmo. É sempre a vergonha. E o que é pior, Neila, tem mulheres que muitas vezes ela tem essas alterações, isso não é percebido por ela, e às vezes o parceiro traumatiza essa mulher. Quando ela fala assim, você tem uma genitália feia, você não é normal, você tem lábios grandes, às vezes a mulher já aceitou o corpo dela, porém, quando um parceiro, de uma maneira... Isso é uma agressão, né? Isso é uma agressão. Faz uma crítica pejorativa a essa mulher, isso gera praticamente um trauma. Esse trauma foi plantado aonde? Aqui, foi plantado aqui, né? Muitas vezes não está nem na região genital, mas a percepção, a maneira como ela foi rotulada, humilhada, cria. Isso é muito comum nas mulheres da periferia. Doutor Paulo, o senhor já deve ter escutado de tudo nessa vida, né? Muita coisa que você nem imagina. Vamos pensar aqui, por exemplo, vamos nesses 5 tópicos. O que é possível fazer hoje para mudar a cor? Tem a ver com laser, tem a ver com... Vamos lá. Primeiro, como evitar, né? Antes de mais nada, como evitar? Por exemplo, as depilações que agridem, como, por exemplo, depilação com cera, depilação com aparelho, agridem a região genital, tá? Roupas apertadas, principalmente os jeans, você vai ver, por exemplo, muitas de vocês que estão nos escutando, quem usa muito jeans apertado, aquela região de virilha, aquela região de raiz de coxa, sempre são mais escurecidas. Pacientes que trabalham muito tempo sentadas, por exemplo, as odontólogas, as motoristas de aplicativo. Então, a primeira coisa seria mudar. Isso tem a ver com circulação? Tem a ver com traumatismo, tá? Porque você tem um traumatismo e aquilo ali leva a escurecimento. Tem mulheres que vão escurecer mais ou menos, às vezes até cicatrizes de cirurgias. Então, para isso, o que nós temos hoje para fazer clareamento? Primeiro, tem cuidados diários.
Assim como vocês têm creme de rosto, creme de pescoço, de colo, de mãos, tem cremes para a região genital. E muitas de vocês não conhecem e nem são orientadas por ginecologistas. Depois disso, nós temos os peelings. Os mesmos peelings que são feitos no rosto são peelings adequados para a área genital. Aplicação de laser também são utilizados. Nós temos hoje microagulhamento. Tudo isso que eu estou falando é feito no rosto também. Microagulhamento vai melhorar clareamento, vai melhorar textura, elasticidade, ou seja, é todo um processo de regeneração daquilo que por hábitos degenerou. Também outro detalhe, mulheres que escurecem mais, mulheres diabéticas, mulheres que têm disfunção da sua tireoide. Então, muito antes de pensar num clareamento, tem que pensar em algumas doenças que vão escurecer essa mulher também. Então, vamos falar de prevenção e tratamento quanto à textura. Pronto, aí vem a textura. A textura vem primeiramente da qualidade dessa pele. Por exemplo, mulheres que têm pós-bariátricas. Hoje é um grande número de pacientes que vêm para esses procedimentos íntimos, porque ela perde gordura, aquele excesso de pele que fica no corpo todo também fica na área genital. É uma pele de características extremamente ruins para se operar, então essa mulher precisa melhorar. O aporte hormonal, se ela tiver mais de 40 anos, por exemplo, ela precisa de aporte hormonal. Assim como a nossa pele precisa de hidratação, ela precisa de elementos que vão estimular o colágeno dessa paciente. Então, a textura ela já começa primeiro nos cuidados diários. O próprio laser que a gente faz hoje tem essa finalidade de melhorar a textura. E nas mulheres que estão tendo um envelhecimento precoce, esse envelhecimento precoce não significa a idade, às vezes tem meninas com 35 anos e às vezes a vulva tem características pré-menopáusicas, hoje nós temos as bioestimulações de colágeno. Tá. A gente tem fios de PDO, ou seja, tudo que existe hoje para melhorar existe lá. Você sabe que eu tenho pacientes, eu vou falar aqui, parece brincadeira, mas é muito comum. Eu tenho pacientes que às vezes querem mudar a fotografia da carteira de identidade, querem colocar a vulva, porque for mais bonita do que o rosto. Porque tudo isso que a gente faz traz para ela um acolhimento do corpo dela. Sim, né? sim. É igual eu brinco, você que mora no seu corpo, você quer morar num lugar bonito, não é assim que a gente faz com a nossa casa? Você decora, você limpa. Assim é o corpo da gente, a gente tem que cuidar do nosso corpo para se sentir bem dentro dele. E uma vez sentindo bem dentro dele, você se relaciona melhor com você primeiro e assim com as demais pessoas. Isso que o senhor falou tem muito a ver com a forma também, né? Quando ela emagrece ou não emagrece, ou quando está com pouco colágeno, né? Tudo isso, a forma também é exatamente isso. Bioestimuladores de colágeno, enxertos, como é que se diz? Não, é preenchimentos. Preenchimentos, né? E falar nisso, falando um pouquinho também sobre isso, muitas mulheres hoje que fazem uso de hormônios anabolizantes para ganhar massa muscular, para melhorar a libido, essas mesmas testosterona vão tornar o corpo magnífico. Porém, na área genital, ela costuma fazer, às vezes, alguns tipos de desajustes. Por exemplo, aumento de clítoris, subtração da gordura do grande lábio murcho. Por exemplo, boa parte das mulheres que fazem uso excessivos de testosterona costuma ter absorção dessa gordura parietal, dando, às vezes, um aspecto mais masculinizado. Tanto que se faz preenchimento hoje nessa região parietal por isso. Assim também acontece na região genital. Da mesma maneira, aquelas que estão na academia que faz o leg press, se coloca 150, 200 quilos muitas vezes, muitas dessas mulheres não conhecem a força do assoalho pélvico. O que acontece com elas? Passam a ter perdas urinárias, alargamento do canal vaginal. Você vê muitas mulheres maratonistas têm perdas de urina durante as suas exposições. Isso também tem como evitar através de exercícios de assoalho pélvico. Aí entra fisioterapia pélvica, entra a cadeira de campo eletromagnético, que nós vamos falar, que eu falo que é a cadeira mágica, né? Entra os lasers também. Cadeira de campo eletromagnético? Que tecnologia moderna, gente. Volume. Pois é, volume. O que a gente tem para volume nessas mulheres que perderam essa textura, principalmente do grande lábio? Que eu falo que são as bochechinhas da genitália, né? Hoje nós temos os ácidos hialurônicos, que fazem o volume. Você tem hoje os ácidos poliláticos, que são utilizados no rosto. Lá também tem a mesma finalidade de aumentar a espessura da pele, aumentar a elasticidade, dando um aspecto mais jovial e mais tranquilamente a colocação de gordura. Você tira a gordura de alguma área que esteja, às vezes, em excesso, não tem finalidade estética essa retirada, é apenas uma doação de gordura, e se preenche essas áreas com gordura. Isso você faz no consultório médico mesmo ou tem que ir no centro cirúrgico? A parte de estimulação de colágeno, a parte de volumização,
os fios de PDO são feitos em ambiente de consultório, com anestesia local. Já a parte de transferência de gordura, de enxertia de gordura, essa, por recomendação do Conselho Regional de Medicina, tem que ser feita em ambiente cirúrgico e com presença de um anestesiologista. Tá. Então, são recomendações importantes. Quais são os procedimentos mais usados para regular a função? Pois então, hoje, para regular a função, o que são as disfunções primeiro, né? Mulheres que têm perdas urinárias. Às vezes, essa perda urinária independe de partos. Por exemplo, mulheres fumantes podem perder parto. Mulheres obesas podem perder urina durante a relação sexual. Mulheres que fazem o leg press sem fazer o acompanhamento adequado do assoalho pélvico poderão vir ter incontinência urinária. Mulheres que estão na menopausa sem reposição hormonal, que têm ressecamento vaginal, não conseguem lubrificar durante as relações sexuais, têm dor durante as relações sexuais. A outra são os alargamentos do canal vaginal. Aquela mulher, por exemplo, que reclama que durante a relação ela não consegue perceber o membro do seu esposo, ou que tem perda de ar durante as relações sexuais, é muito frequente isso. Aí nós vamos entrar quais são as soluções. Primeiro, laser de CO2, que é um exame feito, um procedimento feito no consultório, com anestesia em creme, não tem nenhuma agulha, tá? Então, um procedimento indolor, porque a gente anestesia com creme anestésico. Nós temos ultrassom microfocado. Engraçado, quando a gente fala ultrassom microfocado, a grande maioria de vocês acha que é aquele ultrassom que vocês fazem para fazer o exame transvaginal ou do bebê. Não. É utilizando a energia do ultrassom que ela vai atingir essa musculatura e vai tornar a musculatura mais rígida. Nós temos hoje também a própria aplicação dos hormônios, porque a área vaginal depende também de hormônios, principalmente o hormônio feminino, que algumas mulheres depois de 40 anos começam a ter o declínio. Nós temos ainda hoje, mais recentemente, a colocação de fios dentro do canal vaginal e até de gordura dentro do canal vaginal no intuito de torná-lo mais estreito e com melhor função sexual dessa mulher. Gente, eu tenho certeza que você não sabe nem metade das coisas que você já ouviu falar aqui e a gente ainda está na metade do podcast. Olha que interessante, aproveita e manda para as amigas, para aquele grupo de mulheres íntimas, para quem você passa o dia inteiro mandando mensagem, suas melhores amigas, irmã, avó, tia. Isso é importante para todo mundo. Aí essa mulher chega lá no seu instituto, aquela em situação de vulnerabilidade, ela vai receber esse atendimento médico, esse acolhimento e, de quebra, ainda tem um atendimento psicológico, porque ela pode estar muito ferida por dentro e ela sai de lá trabalhada na integralidade, é isso? Como é feito isso hoje? As ONGs têm os dias para encaminhamento dessas pacientes para eu avaliar. Sou eu que avalio todas essas pacientes. Então, elas passam por documentação fotográfica, avaliação ginecológica, prevenção do câncer, solicitação de exames preventivos e exames pré-operatórios, e ali eu faço o planejamento da cirurgia ou do procedimento que ela vai fazer. Hoje nós temos radiofrequência, tem laser, tem cirurgia de pequenos lábios, cirurgia de capuz. Ou seja, uma vez definida a queixa dela, eu defino o que são os procedimentos. Baseado nos procedimentos, nós temos uma escala de cursos durante o ano em que elas são encaminhadas para esses procedimentos. Aí, então, no dia que ela vem para esse procedimento, ela já vem com exames pré-operatórios, vem com a minha avaliação, vem com documentação fotográfica e os médicos, sobre a minha supervisão, vão realizar os procedimentos. Depois que elas fazem esses procedimentos, Neila, 30 dias depois, eu as avalio novamente. E a outra mulher que você encontra? Olha, eu não falo nem 30 dias, tem mulheres que descem da mesa, depois do exame, em prantos. Porque elas falam que era um sonho delas de mais de 15, 20 anos. Mulheres que às vezes deixaram de ter relações sexuais por complexo, por traumas das suas alterações genitais. Igual eu falo, não são anormalidades, são alterações estéticas que incomodam essa mulher. Então eu vejo depoimentos dela quando saem, eu recebo bilhetinhos delas quando elas voltam. Gente, a gente vê o que uma alma da mulher se ressuscita, se resgata, né, através desses procedimentos. Ah, gente, isso é uma coisa linda de ver. Esses médicos que passam por essa mentoria com você, que chegam lá para aprender, qual é a busca principal deles? É conseguir acolher aquela mulher que ele já atende no consultório? É enveredar para uma área estética? É porque eles entendem que essa mulher precisa desse pacote todo que o senhor falou aqui? Primeiramente porque a maior parte desses médicos que nós atendemos são médicos que são professores de universidade, são médicos com 10 a 15 anos de formado. 95% dos médicos que fazem curso comigo são mulheres.
Às vezes eu dou curso para 100% de médicas, né? Porque é exatamente a percepção maior. E outra, essa questão de toda essa tecnologia não existe dentro das universidades. Então, os nossos cursos já existem há 35 anos no intuito de agregar e acrescentar esses procedimentos que eles não têm acesso nas universidades. Então, nós fazemos, na verdade, um treinamento complementar desta área. A área da estética íntima hoje cresceu tremendamente. Então é natural que os médicos comecem a buscar os cursos pela demanda que essas pacientes chegam aos consultórios dele e eles não conseguem realizar. E aí o nosso curso é uma das soluções, porque vai melhorar o leque de atendimento deles, obviamente se aumenta a sustentabilidade, e outra, são médicos que querem se diferenciar no mercado, e esse é o nosso objetivo. E com isso eles vão levar essas tecnologias para a sua cidade, já que nós atendemos médicos do Brasil todo. Então, com isso, a gente consegue elevar o conhecimento do médico. Eles chegam através de mim, através de redes sociais, através dos médicos que já participaram conosco. E o que é mais interessante, são médicos que eu quero que se tornem referência aonde eles estiverem. O senhor é pioneiro nessa área, né? E também na formação desses médicos com relação à estética. A gente está trazendo a estética aqui como um direito que essa mulher tem, como há muitas vezes forma de reconstrução do corpo, também da autoestima. E com relação a isso ser um direito, quando é que o senhor acha que isso vai chegar na rede pública? Que as mulheres vão chegar lá no ambulatório, no postinho ou nos hospitais e elas vão ter esse olhar que traga para elas essa possibilidade? Infelizmente, Neila, isso aqui não é nenhuma denúncia, é uma constatação. Nós temos duas medicinas no país, né? Nós temos uma medicina que está hoje considerada a melhor medicina do mundo nessa área da estética, mas ela não ainda atingiu nem a área de convênios e nem a área pública. Então, existem projetos, só para você ter uma ideia, o simples projeto hoje de reposição hormonal para menopausa só chegou agora, em dezembro do ano passado, quando o Ministério da Saúde determinou a abordagem de reposição hormonal para as mulheres. Por hora é uma lei, na prática ainda não chegou. Então, a gente tem muito discurso e poucas atitudes. A área da estética íntima, por exemplo, ela não existe hoje na rede pública. Tanto é que nós atendemos, muitas vezes, mulheres encaminhadas por secretarias de saúde, principalmente aqui das cidades do entorno do DF, porque elas não existem dentro do conceito da medicina institucional. Então, eu acho que essa percepção da mulher depende principalmente de você, mulher que está hoje dentro de associações de bairro, dentro dos comitês, né, de defesa da mulher. E uma coisa interessante, saindo um pouquinho da nossa conversa, menos de 10% das mulheres ocupam cargos públicos. Tá. E a gente percebe que todas as mulheres que têm cargos públicos, todos os projetos dela são destinados a esses direitos da mulher. Então, vamos aumentar esse percentual, porque é o único lugar que ainda não cresceu ainda a presença feminina é na área pública, e é onde a mulher pode fazer muito para isso. E aí talvez a sua pergunta vai ser respondida por elas, ou seja, quando? Quando tiver à frente desses projetos uma mulher que também tenha sentido essa dor. E tão importante é ver um homem falando sobre isso, né, gente? Se liga aqui, Brasil, as mulheres elas têm o acolhimento por serem mulheres e saberem o que as mulheres passam. Mas quando um homem traz luz a essa questão, a gente consegue ampliar esse assunto. Vou fazer uma pergunta aqui. Tem muitas mulheres que têm vergonha de ir no ginecologista homem, né? Aí vão buscar o ginecologista para falar de problema estético, aí vai ter que mostrar a sua intimidade para um homem. Chega lá e encontra um médico desse. Eu sei que tem gente que está só ouvindo o podcast, mas a gente está falando de um médico charmoso, elegante, bem vestido, todo trabalhado no terno aqui, não sei nem se ele está de Armani. Mas quero saber o seguinte, qual é a reação delas quando elas entram no consultório, dão de cara com o senhor e falam, e agora, eu conto ou não conto? Olha só, a gente tem uma postura muito mais paternal do que tudo, né? A maneira de acolher a paciente, quer dizer, vai muito além do que a gente chama de visual. O nosso acolhimento começa, às vezes, na recepção, quando, às vezes, as nossas recepcionistas já entregam para ela questionários, onde ela coloca a queixa dela, a maneira que ela é acolhida. Segundo, boa parte das pacientes hoje que nos chegam já nos conhecem pelas redes sociais. E na rede social, nós somos exatamente assim, ou seja, nós somos aquele homem que tem ouvido e sentimento de ouvir as dores da mulher. Então, elas já chegam praticamente
previamente conhecidas de vocês. E o que é melhor, a maneira como elas nos conhecem na rede social, elas nos encontram exatamente assim, né? Lá talvez eu não esteja de terno, mas eu vou estar, por exemplo, de jaleco roxo, eu tenho jaleco lilás, exatamente. Então, assim, a gente cria um ambiente de feminização dentro desse cenário para que ela se sinta realmente dentro de um, como eu diria, dentro de um palácio onde ser mulher para nós, ela vai se sentir a mais importante. Então, para a gente finalizar, eu queria que o senhor olhasse para essa câmera, que o senhor já está familiarizado aqui, conversasse com essa mulher e explicasse para ela a importância que ela tem e o direito que ela tem de se sentir melhor dentro do corpo dela. Muito bem. Primeiramente, agradeça por ser mulher. Vocês têm hoje uma das características fundamentais, que é o direito da criação e da sensibilidade, até porque os seus hormônios fazem vocês serem mais sensíveis e mais carinhosas e mais apoiadoras. Segundo, não abram mão do seu direito de felicidade, de alegria, de prazer, porque isso não é um direito que é dado a vocês. Esse direito é exercido por vocês a partir do momento que vocês o acolhem, a partir do momento que vocês incorporam isso como parte da vida de vocês. Assim como vocês assumiram maternidade, assumiram adolescência, enfim, assumam o lado mulher, o lado fêmea da mulher. Isso não é pecado, isso não é sujo, isso não é anormal, pelo contrário, faz parte do momento em que você deixa de ser a mãe, deixa de ser a cidadã, mas atrás da mãe, da cidadã, existe uma mulher que precisa estar bem. E eu sempre falo, você que cuida do seu corpo, você que busca essa qualidade de vida, não é para parceiro, não é para parceira, é para você primeiramente. E alguém que vai usar de toda essa beleza sua, gente, tem que usar a pulseirinha VIP, tá? Não é para qualquer um. Vocês não foram feitas para qualquer um. Quem escolhe são vocês. Vocês não são escolhidas. Valorizem aquilo que vocês são, porque homem nenhum vai ser o que vocês são em lugar e em tempo algum. Viu aí? Com a palavra especialista. Eu queria que o senhor falasse, então, as redes sociais, né, para que as pessoas possam chegar até todo esse conteúdo que você produz e até os tratamentos. Pois então, nós temos 2 Instagrams. Nós temos um Instagram que é destinado a médicos, que é o Instituto Paulo Guimarães. Então lá tem todo o calendário dos nossos cursos de cirurgia íntima, de laser, de cadeira de campo eletromagnético. Nós temos que falar disso ainda, né? Vamos ver se a gente consegue. E para as mulheres que querem ver mais coisas ligadas à cirurgia íntima, aplicação do laser, reposição hormonal, o nosso Instagram é drpauloguimarães.ginecologia. Tá? Depois a gente pode manter esse contato para vocês. Lá também respondemos as dúvidas de vocês, encaminhamos e orientamos vocês também. Lá vocês têm vídeos nossos, têm textos que vão dar essa orientação de tudo isso que nós fazemos. E o Instituto fica fisicamente aonde? O nosso Instituto fica no Venâncio 2000, né? Nós estamos no 2º andar do Venâncio, onde nós temos os consultórios, não só os meus, mas tem uma equipe de médicos comigo, que também faz os atendimentos, que cuidam do cabelo, que cuidam da pele, que cuidam da parte até da proctologia também, né? Ou seja, quem tem problema de plicoma, hemorroida, nós temos especialistas mulheres que cuidam dessa parte também. Só para a gente não ir embora sem falar, para que serve essa cadeira eletromagnética? Pois então, sabe aquele aparelho que as pessoas usam para fazer fortalecimento de músculos, usando Sim. aqueles pequenos eletrodos? Para quem é preguiçoso, né? Para quem não quer ir na academia, né? Então fica lá 30 minutos fazendo os exercícios, choquinhos. A cadeira de campo eletromagnético, ela usa a mesma tecnologia, ou seja, a paciente se senta na cadeira, não precisa nem tirar a roupa, não dói, na verdade, e ela vai produzir algumas contrações, algumas não, 20.000 contrações em 30 minutos do assoalho pélvico. Com isso, nós vamos fortalecer esse assoalho pélvico. Qual a vantagem desse assoalho pélvico mais fortalecido? Menos perda urinária, melhor acomodação para as relações sexuais. Ela é usada, inclusive, para homens que têm incontinência urinária e disfunção erétil também. Então, a cadeira eletromagnética ela já é uma tecnologia que já existe há 10 anos, nós já utilizamos no Instituto há mais de 3 anos, tem essa finalidade. Mulher senta ou o homem senta, durante 30 minutos, essas contrações acontecem sem que vocês percebam, fortalecendo essa musculatura. Eu já quero uma dessa no meu carro, gente. Longas distâncias. Eu tenho pacientes que falam que querem trocar o marido por uma cadeira dessa. Meu Deus do céu, esses maridos, vocês corram atrás, queridos, para vocês acompanharem essa mulher que está cuidando de si, que está ressurgindo, está lembrando que o matriarcado está aí, e o matriarcado ele não exclui, ele cuida de todo mundo. Porque todo homem forte tem uma mulher ali que
amamentou, que acalentou e que ensinou sobre sensibilidade, sobre vida. Doutor Paulo, um prazer enorme. Essa conversa foi extremamente produtiva. Espero que vocês tenham gostado. A gente está no YouTube, no Spotify, no Deezer, no R7, no Play Plus. Você pode acompanhar da plataforma que quiser, mandar para quem quiser. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Até a próxima. Tchau.